Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos na segunda epístola do apóstolo João, o versículo 9. Assim está escrito: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Aqui está uma orientação do apóstolo João aos irmãos lá da sua época, já quase no final do primeiro século, quando muitas coisas já estavam querendo entrar no meio do povo de Deus, muitas discordância, muitos desencontros, muitos ensinamentos que já não traziam os fundamentos basilares da doutrina, conforme ensinada por Jesus e depois proclamada pelos apóstolos àqueles primeiros irmãos que creram na palavra do Senhor, se juntaram a eles em fé e passaram então a servir ao Senhor com alegria, com gratidão no coração. E depois, com o passar do tempo, algumas coisas começaram a procurar uma pequena brecha para entrar e trazer dificuldades. E isto, tanto Pedro, quanto Paulo, quanto João, apóstolos, eles deixaram os irmãos de sobreaviso, que estas coisas deveriam ou iriam acontecer. Quando nós observamos no ensinamento do apóstolo Paulo, aqui no livro de Atos, no capítulo 20, e os conselhos que Paulo deu, do versículo 28, ele diz assim, olha: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Apacentar é cuidar, é orientar, alimentar, nutrir, livrar, defender, enfim, o cuidado de um bispo, de um pastor, alguém que realmente está apacentando, cuidando, alimentando, nutrindo, protegendo, defendendo, mantendo o fundamento da fé. Veja, ele deu esta orientação. Por quê? Vamos ver agora os versículos 29 a seguir, que diz assim: porque eu sei isto, aqui é Paulo dizendo, eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Lobos cruéis eram pessoas com atitudes semelhantes a lobos, que não perdoam a ovelha quando o encontram. E que, agora, o perigo maior, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então Paulo já estava orientando sobre o que viria a acontecer quando ele partisse. Então ele diz, e isto aqui, como é que acontece? Entrarão no meio de vós lobos cruéis. Agora ele diz que esses lobos, eles já estavam juntamente com aqueles irmãos. É o ditado que diz, lobo com pele de ovelha. Estavam parecendo uma ovelha junto das ovelhas, mas quando o responsável pelo rebanho partiu, eles agora começaram a se mostrar. E ele diz aqui, ó, porque dentre vós mesmos, não é de fora, não é o estranho que vem, é alguém que está ali junto, mas que um determinado tempo tem o coração transtornado, desviado da verdade e, portanto, agora
se levanta no meio do rebanho, contradizendo tudo quanto foi ensinado e orientado à luz da Escritura. Então, o que Paulo está dizendo aqui é isto, e que eles falarão coisas perversas. Com qual intuito? De atraírem os discípulos após si. Eles querem ganhar com a palavra, com o teste de conhecimento, com a persuasão, com a oratória, enfim, são vários meios que se utilizam para que as pessoas sejam atraídas. Quando a preocupação de Moisés à época era levar o povo à rocha, que a rocha referia-se a Cristo. Então, quer dizer, levar o povo a Cristo. Mas estes lobos cruéis, eles não querem levar as pessoas a Cristo. Eles querem tirar as pessoas de Cristo e trazer para a sua volta, para que ele fique rodeado com estas pessoas e elas ficam boquiabertos, admirando, sendo atraídas. Mas Paulo disse: vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então esta foi a orientação de Paulo à época, que isto haveria sim de acontecer. Então nós encontramos este ponto que está revestindo-se da confirmação do que João escreveu aos irmãos da sua época. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Quando é que nós vamos perder o que temos ganho? Quando se deixar levar por esse estado de coisas. Então, é preciso ter muito cuidado com isto, para que não se deixe levar por esta situação de coisas que vão trazer dificuldades e prejuízos para as pessoas que estão servindo ao Senhor, mantendo-se diante dele com a fidelidade. Então é preciso que tenha muito cuidado para que estas coisas não venham atrair as pessoas que estão firmadas no Senhor Jesus e se deixar levar por coisas duvidosas que não têm o apoio, claro, na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz é o que nós devemos crer, aceitar e viver em função delas. Fazendo assim, nós vamos com certeza desfrutar de uma comunhão mais firme com o Senhor e vamos seguir adiante, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Então, precisamos ter este devido cuidado para não se deixar levar por este tipo de situações que virão para enganar, seduzir, manipular, desviar o povo da rocha, do fundamento, para colocar a confiança em coisas que são vulneráveis e sujeitas a mover, ou seja, a haver divergências com aquilo que a palavra de Deus ela relata. Então é preciso que se observe bem isto para não ter esta dificuldade de, depois de caminhar um bom tempo, servindo ao Senhor Jesus, professando com fé, com alegria e com amor, ver que os últimos momentos da vida perdeu tudo aquilo que foi ganho na fé inicial. Observe aqui o que Pedro escreveu o seguinte. Ele deixou assim registrado aqui na sua epístola, na segunda epístola do apóstolo Pedro. Ele deixou registrado aqui no capítulo 2 e o versículo 14 a seguir. Diz assim:
Tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça. Ele diz aqui, estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Por quê? Falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Portanto, depois de terem escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então veja, nós observamos que tanto Pedro quanto Paulo falou sobre este assunto que iria acontecer no meio do povo. E o apóstolo João também falou sobre isso. Aqui mesmo na segunda epístola do apóstolo João, eu li o versículo 8. Mas veja o que diz o versículo 7 e depois os versículos 9 por diante. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Por quê? Quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então veja o cuidado do apóstolo João, dizendo, olhai por vós mesmo. Nós não temos tempo de ficar olhando a vida das pessoas. Nós precisamos ter prudência, cuidado e vigilância com a nossa vida, nossa conduta. Então o que João está dizendo aqui é o seguinte, olhai por vós mesmo. Mas olhar no sentido de quê? No sentido de prudência, cuidado e vigilância, para não se deixar levar por um estado de coisas, por uma novidade que se apresentar, porque hoje nós estamos vivendo a inversão de valores e, infelizmente, estão invertendo também os princípios da palavra de Deus e, portanto, tirando o fundamento, a crença do coração das pessoas que estão já reservadas para o encontro com o Senhor. É o que João está dizendo aqui. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Então, nós já, na vida de fé, de caminhada na presença do Senhor, desde o primeiro dia em que Ele nos salvou, libertou e transformou, o Senhor Deus foi colocando coisas à nossa disposição, tesouros que foram colocados no nosso coração, que à luz da Escritura é chamado que nós somos os vasos de barro. Mas a excelência do poder, o tesouro de Deus que está em nós, ele é de Deus. Foi o que Paulo ensinou a Timóteo, que ele tivesse cuidado com o tesouro que Deus tinha dado a ele. Veja aqui, ele diz assim, no capítulo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, na caridade que há em Cristo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, é preciso guardar este bom depósito. Por quê? Para não se deixar levar por esse estado de coisas. Então, o Senhor Deus deposita coisas preciosas na nossa vida. Então, Deus abençoe, irmão Nelson Mendonça.
Então, o que nós encontramos do escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 6, observa o que ele diz aqui. Olha, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participante do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados. Quer dizer, ele está dizendo, é impossível, sejam renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, observa, a pessoa que veio, que experimentou, que desfrutou de paz, de salvação, de libertação, de transformação, foi adotado, justificado, regenerado, teve a ação poderosa do Espírito Santo, a manifestação da palavra de Deus na vida, provou o poder do dom celestial e venha recair, seja outra vez renovados para arrependimento, porque eles estão expondo Cristo ao vitupério. Então, quando João escreve isto aqui, olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho. É este o cuidado. Por isso que precisa manter-se firmado na verdade. E a única verdade que nós conhecemos é a palavra de Deus. Jesus também é chamado palavra de Deus. E ele disse, eu sou a verdade. Foi o único que teve condição de dizer, eu sou a verdade. Porque todos os homens dizem, eu falo a verdade, eu vivo a verdade. Mas quando você vai procurar, você vê que não é só a verdade. Existe alguma coisa a mais misturada ali. Mas Jesus não, ele disse, eu sou a verdade. Ele não disse, eu conheço a verdade, eu prego a verdade, eu falo a verdade. Ele disse, eu sou. E a palavra é a verdade. O Deus a quem servimos é a verdade. O Espírito Santo que foi colocado em nosso coração é o Espírito da verdade. Então nós temos o fundamento da verdade por onde nos basear para continuar seguindo e servindo ao Senhor Jesus Cristo. Então, conforme João disse aqui, olhai por vós mesmos. Tenha cuidado, não facilite, não brinque com as coisas, não abra mão do certo para abraçar o duvidoso. Não abra mão daquilo que já vem de longo tempo provando a eficácia, a veracidade e a fidelidade de Deus em sua palavra por uma coisa que está se apresentando como nova, como diferente. Para mudar o entendimento, mudar a crença no coração das pessoas, porque à medida em que eles abrem mão do certo para enamorar-se do duvidoso, aquilo que eles ganharam em fé, eles vão perder. Não tem como conservar. Então era o que João disse, olhai, pois, por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. A Escritura é a nossa única fonte de verdade. Ela é a nossa regra de fé e prática. O que está na Escritura, as palavras de Jesus, as palavras que o Espírito inspirou aos apóstolos e aos escritores, estas são as palavras que devem ocupar lugar no nosso coração. Porque à medida que a palavra de Deus se estabelece no nosso coração, nós não vamos ser levados por enganos, por atrativos, por qualquer novidade que se apresente diferente do que diz a Escritura. A Escritura é a verdade. Tudo mais que se diz ou demonstra, se não tiver de acordo com a Escritura, não deve ser recebido e não deve ser colocado no coração. Nós precisamos, nos nossos dias,
do século XXI, o pós-modernismo, que está tentando destruir a fé do povo de Deus, colocá-lo num sincretismo religioso para ser levado por esta avalanche, por estas ondas espumantes que não tem fundamento, não tem segurança, conforme Judas deixou escrito no seu livro, no versículo que diz assim, versículos 11 a seguir: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então, nós observamos aqui, este é um assunto muito sério, precisa-se tomar muito cuidado. Então, nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. É a Escritura, é a verdade, é o nosso fundamento, é aonde nós podemos estar ancorados e não sermos abalados. Porque há uma onda muito grande de uma novidade tomando conta de todos os lugares e as pessoas agora já não querem mais exercer a fé na palavra de Deus, mas exercitar a fé nas novidades que aparecem. Nós precisamos imitar o exemplo dos bereanos. Quando Paulo pregava, quando Paulo ensinava, eles ouviam atentamente, guardavam aquilo, mas quando chegava em casa, diz que eles iam confirmar nas Escrituras se aquilo era realmente conforme Paulo estava dizendo, se estava de acordo com a Escritura ou não. Então nós precisamos voltar a este tempo, porque estamos em dias perigosos, em dias tenebrosos. Ondas e nuvens escuras estão fechando o tempo nos arraiais espirituais. Nós precisamos ter cuidado com isso. E a única salvaguarda para nós é nos apegarmos à palavra de Deus. Deus abençoe a irmã Cristiane e pastor Edson. É nos apegarmos à palavra de Deus. Somente ela tem o poder de nos manter no caminho que seja agradável diante do Senhor. Já pensou por tanto tempo, por tantos anos, servindo a Deus, mantendo a simplicidade, o temor, a lealdade, a verdade, a pureza, a santidade, o compromisso com Deus, a seriedade com as coisas espirituais, tem reservado no coração tesouros que o Senhor depositou na minha vida, na sua, na vida de cada um de nós, e chega agora, por conta das coisas que se apresentam, vamos perder tudo isto. De que valeu esse tempo servindo a Deus, se no último momento, quando se exige uma vigilância maior, nós nos descuidamos e não vigiamos, não usamos de prudência e vamos deixando ser roubado do nosso coração os fundamentos verdadeiros e no lugar dele são colocados informações que não têm apoio na palavra de Deus. Nós somos responsáveis diante de Deus por aquilo que ele depositou em nós, para que não venhamos a permitir que coisas estranhas entrem no nosso coração. Nós precisamos ser fiel até o fim. Como Daniel deixou escrito, tu, porém, vai até o fim, mas vai com fé, vai com temor, vai com prudência, vai com sinceridade, vai com lealdade, vai com sinceridade. Como Paulo deixou escrito,
combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, enfrentei tantos problemas, tantas dificuldades, mas nenhum deles teve o poder de roubar a minha fé. Eu continuo crendo desde o primeiro dia. E sabe uma coisa? Desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Nós amamos a vinda do Senhor. Então mantenhamos firmes a nossa fé. Deus abençoe Sidney Silva. Então aqui está: olhai por vós mesmos, para que não percais o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Por isso que precisamos ir até o fim. O Senhor está trabalhando na nossa vida. O apóstolo Paulo deixou escrito: aquele, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. O dia de Jesus Cristo será o dia da revelação dele para buscar o seu povo. Este é chamado dia de Cristo. Até chegar esse dia, o Senhor está trabalhando na nossa vida. Mas tenhamos cuidado com lobos cruéis, com aqueles vestidos de capas de ovelha, para que não seja roubado do nosso coração a convicção de fé no Senhor Jesus. É a Ele que nós temos que ser fiéis e estar comprometidos com a sua palavra. Então, fica aqui para nós esta advertência que João deixou já lá no primeiro século. E veja, nós estamos no século 21 e estas coisas continuam acontecendo, cada vez numa frequência maior. Então, precisamos ter muito cuidado. Não é a perseguição de fora que vem agora, porque a Escritura diz: do nosso meio, daqueles que estão junto de nós, se levantam com espírito contrário e ensinamentos contrários e perverte a fé dos fiéis. O que João disse vale para mim, vale para você, vale para cada um de nós. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. O Senhor Jesus prometeu: eis que presto venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Quando ele falou a João na ilha de Patmos, disse o seguinte: eis que venho sem demora, guarde bem, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Foi o que o Senhor Jesus deixou registrado aqui, nesta epístola. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, quando João diz, olhai por vós mesmo, é ter cuidado, é ser prudente, é ser vigilante, é não se deixar levar, é não acreditar em todas as coisas, mas é compará-las com a Escritura. Tem o apoio na Escritura? Está tudo certo. Não tem o apoio na Escritura? Reprove, rejeite. Este tem que ser o nosso procedimento. Nós não estamos aqui para agradar a quem quer que seja. Nós estamos para agradar a Deus e edificarmos uns aos outros na fé verdadeira em Cristo Jesus, nosso Senhor. Guarde isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.